Você também gosta de coisa ruim. Aceita que dói menos. Acompanha comigo o seguinte raciocínio. Imagina que alguém vai fazer um bolo de chocolate. E é preciso avaliar se esse bolo é um bom bolo ou um bolo ruim. Agora imagina que eu, que não sei nada de fazer bolo, vou avaliar se esse bolo é bom ou não. Eu como uma fatia desse bolo e a única resposta verdadeiramente honesta que eu posso dar para isso é se eu gostei ou não gostei do bolo. Afinal de contas, eu não entendo nada de cozimento, eu não entendo nada de farinha, eu não entendo nada do processo nem de receitas de fazer bolo. Agora imagina que além de não saber nada sobre o processo de fazer o bolo, ainda por cima eu não gosto de chocolate. Como que você acha que vai ser o resultado da minha avaliação sobre esse bolo? Dificilmente eu vou dizer que eu gostei. Mas isso significa que o bolo é ruim? Agora imagina que um confeiteiro profissional vai avaliar se esse bolo é bom ou não. Ao contrário de mim, ele entende do cozimento, ele entende da farinha, ele entende dos ingredientes e, além de tudo, ele não tem nada contra chocolate. Com certeza, ele vai fazer uma avaliação mais técnica, mais focada naquilo que um bolo pode ser e qual é o que pode ser medido como qualidade dentro de um bolo. Se a massa foi bem cozida, se a farinha é de qualidade, se os ovos que estão lá estão de qualidade, etc, etc, etc. A avaliação desse confeiteiro vai certamente ser muito mais complexa e precisa do que a minha. E isso, meus amigos, é a diferença entre gosto e qualidade. E é muito importante a gente entender um pouco disso. O gosto pessoal, ou estética pessoal, diz mais respeito sobre a gente do que sobre aquilo que está sendo avaliado. No caso do bolo, eu não entendo nada do processo técnico do bolo e, de quebra, não gosto das escolhas que foram feitas, no caso do chocolate, para fazer o bolo. Então a minha avaliação não vai ser justa com o bolo. Ou você acha que é justo que a gente diga que a pessoa que fez o bolo fez um bolo ruim porque eu não gosto do bolo que ele produziu? Não parece justo, não é? A minha avaliação desse bolo como ruim vai ter muito mais a ver com o meu passado com o chocolate e os motivos pelos quais eu não gosto de chocolate do que com o bolo em si e o trabalho da pessoa que fez o bolo. Ou seja, essa é uma avaliação que já vem contaminada pelas minhas experiências passadas. E percebam que, mesmo que a minha avaliação fosse positiva sobre o bolo, ainda assim ela estaria dizendo respeito sobre as minhas experiências com relação ao bolo. Ou seja, é um ponto de vista pessoal, uma coisa particular e principalmente indiscutível. Já a avaliação do confeiteiro vai se prender mais às questões técnicas envolvendo o processo de fazer o bolo, a qualidade dos ingredientes, etc. Isso vai levar a uma resposta muito mais equilibrada e mais justa com relação àquilo que a gente chama de qualidade. E a qualidade nunca tem a ver com essas nossas experiências pessoais. Ela tem mais a ver com o processo, com o quanto bem sucedido foi o processo que levou ao produto que a gente está avaliando. Por isso é muito importante para a gente pensar, quando a gente vai avaliar uma coisa, nesse caso o bolo, que gosto é gosto. Cada um tem o seu e todo gosto é indiscutível. Não existe gosto certo ou errado, não existe opinião certa ou errada sobre isso. Se você gosta do bolo de chocolate, você gosta do bolo de chocolate. Se você não gosta do bolo de chocolate, você não gosta do bolo de chocolate. E pronto, todo mundo está certo. Já a qualidade é sim indiscutível. É a partir de processos técnicos, pensamentos técnicos e resultados obtidos que a gente pode entender se aquele produto, aquela obra que a gente está avaliando é boa ou ruim. Ela tem qualidade ou não tem qualidade. Entendeu o que eu disse? Se a gente consegue pensar isso para um bolo, a gente pode pensar isso para tudo que se produz, o que inclui arte e desenho. Todo mundo pode gostar ou não gostar de um desenho, de uma obra de arte, de um livro, de um quadrinho, de um filme, o que for. Porém, isso não define se o filme, o quadrinho, a obra de arte, etc, 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 é bom ou ruim. Só define se você gostou ou não daquele produto. A avaliação justa sobre qualidade vai precisar passar pelo entendimento técnico do processo que levou à obra que a gente está avaliando. Se ela foi bem desenhada, se ela foi bem escrita, se ela foi bem atuada, se ela foi bem dirigida,
se a música é boa, etc, etc, etc. Tudo isso tem a ver com processos técnicos. E se a gente não tem o conhecimento suficiente para avaliá-los, a gente definitivamente não sabe dizer se aquilo é um produto de qualidade ou não. Claro que eu sei que eu estou trabalhando aqui, estou falando aqui num terreno meio nebuloso, porque as pessoas dificilmente se desvencilham completamente das suas experiências pessoais. Porém, se a gente quer fazer uma crítica, uma avaliação mais justa sobre o resultado de uma obra, incluindo das nossas próprias obras, a gente precisa se desprender um pouco dessa vaidade e dessas experiências passadas para conseguir entender melhor o que aquela obra se propõe a fazer. E se ela é bem resolvida naquilo, se ela é bem sucedida naquilo que ela se propõe, independentemente de se você se agrada ou não com a proposta que ali está. É como chocolate. Alguém que não gosta de chocolate não vai avaliar um bolo de chocolate como positivo, né, como bom, como gostoso, porque ela não gosta de chocolate. Ela só vai conseguir fazer uma avaliação mais justa sobre a qualidade do bolo se ela conseguir se desprender da ideia de que ela não gosta de chocolate quando for avaliar o bolo. Com o desenho é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu não gosto de desenhos realistas. Quanto mais parecido com uma fotografia um desenho é, menos ele me agrada. Eu não vejo a menor graça em desenhos que tenham aparência de foto. Para mim, é muito mais interessante a interpretação do artista que está fazendo o desenho. Quanto mais ele interpretar uma figura, mais interessante para mim é. Na prática, isso significa que eu não gosto de desenhos realistas, mas isso é a minha opinião. É aquilo que diz respeito a mim e ao meu passado, às minhas experiências passadas com o desenho. Certamente, isso não quer dizer que um desenho realista, um desenho que parece uma fotografia, ele não é bom só porque eu não gosto dele. O Alex Ross, por exemplo, que é um antigo desenhista de quadrinhos aí da década de 90, famoso da década de 90, que faz desenhos realistões de super-heróis, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele desenha muito bem, ele entende o que ele está produzindo e ele desenha melhor do que provavelmente eu nunca vou desenhar na minha vida. Porém, ele produz um tipo de imagem, um tipo de conceito visual que, para mim, no meu gosto pessoal, não diz nada. Não me traz nenhuma atração. Logo, eu não gosto. E você não concorda comigo que é muito injusto eu olhar para o trabalho do Alex Ross, um artista consagrado, que entende de desenho, e falar que o desenho dele é ruim só porque eu tenho uma birra pessoal, alguma coisa pessoal com desenhos realistas? Sério mesmo? Mas olha só, eu não acho que o Alex Ross desenhe mal, eu não acho que o Alex Ross é um desenhista ruim, eu não acho que o trabalho dele é ruim, muito pelo contrário, eu acho que ele tem um trabalho muito bom, dentro daquilo que ele propõe-se a fazer. Eu consigo separar a minha experiência pessoal, o meu gosto pessoal, da minha avaliação técnica sobre aquilo que ele está apresentando. E consigo perceber que ele sabe bem o que está fazendo e está produzindo um material de qualidade, dentro de uma proposta específica. E eu consigo visualizar isso mesmo sendo uma proposta da qual eu não gosto, eu não tenho atração. Deu para entender? E para a gente que trabalha com desenho, é muito importante que a gente saiba fazer essa dissociação. Entender e conseguir separar o que é você e suas experiências passadas daquilo que está na obra, aquilo que é qualidade, aquilo que é o apuro técnico do que foi produzido. Isso vai te ajudar não só a fazer uma avaliação mais justa sobre uma obra de arte, mas também vai te ajudar a conseguir entender melhor a qualidade das coisas e como as coisas são produzidas. Vai te ajudar a ampliar seus horizontes artísticos, entendendo melhor como as coisas são feitas, aonde está a verdadeira qualidade das coisas, etc, etc, etc. Eu mesmo como professor, imagina se eu tivesse que pegar todo o meu aluno, nos últimos 20 anos em que eu dou aula, e falar para eles que eles têm que desenhar do jeito que eu acho que eles têm que desenhar, do jeito que eu gosto de desenho. Seria injusto, não? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. As pessoas estão muito acostumadas a vincular diretamente a experiência pessoal delas com uma obra, com qualidade, com a ideia de qualidade. Isso é um pensamento muito errado. Aquilo que você não gosta, outra pessoa gosta. E tá tudo bem com isso. É assim mesmo que tem que ser. Nenhuma obra tem que agradar a todo mundo. Mas, principalmente hoje em dia, onde todo mundo está na internet e está disposto a xingar o produto de todo mundo, é muito mais legal que você comece a separar um pouco mais o joio do trigo e entender que sua experiência pessoal é só isso, sua experiência pessoal. Não diz respeito à qualidade daquilo que foi feito.
Outro erro muito comum é as pessoas pensarem que sucesso é igual a qualidade. Sucesso e qualidade nem sempre estão ligados. Existem obras que vão ter um apelo de público, um apelo emocional muito grande, mas que não necessariamente conseguem ter uma qualidade de produção que acompanha isso. Logo, elas fazem sucesso porque elas atingem muita gente, mas não são exatamente boas, não têm exatamente qualidade. Mas as pessoas gostam. Isso significa que quem gosta daquela obra que tem pouca qualidade é burro? Ou não entende o que está fazendo? De maneira nenhuma. Uma obra ter sucesso, mas não ter qualidade, não faz com que as pessoas que gostem da obra sejam burras, ou não entendam, não saibam o que estão fazendo ou dizendo. Elas estão apenas expressando a emoção pessoal, a posição pessoal delas. Igualzinho as pessoas que não gostam daquela obra. E os dois estão certos. Mas efetivamente a obra pode não ter qualidade técnica suficiente. Simples assim. E é importante lembrar que se você vai produzir obras de arte, se você vai tentar se comunicar, fazer desenhos, etc e tal, você vai ser vítima das mesmas avaliações. E acredite em mim, qualquer coisa que você produzir, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Eu vou além, vai ter gente que vai amar aquilo que você produziu e achar a melhor coisa do mundo, e vai ter gente que vai odiar aquilo que você produziu e vai achar a pior coisa do mundo. Estas duas pessoas estão falando coisas que não te interessam, porque elas estão falando apenas das experiências passadas delas. Quanto mais apaixonada é uma opinião sobre uma obra, mais isso tem a ver com o apelo que isso causou e com o efeito que isso causou na pessoa que está comentando. Seja para o ódio, seja para o amor. Para a gente se autoavaliar, nós precisamos olhar o meio do caminho. Aquelas pessoas que acham mais ou menos, aquelas pessoas que acham legal, e principalmente aquelas pessoas que têm conhecimento técnico, que estão fazendo algum tipo de avaliação sobre aquilo que você produziu. Assim, você pode entender se você acertou bem na luz e sombra, se você errou a perspectiva, se você errou a composição, aonde foi que você falhou para que você tenha uma avaliação negativa, se for o caso. E também para entender se a avaliação for positiva. Afinal de contas, a gente precisa saber aquilo que a gente está acertando na hora de se comunicar através de um desenho. Legal? É claro que tudo isso que eu estou dizendo não é uma matemática exata, é uma coisa mais complexa, é uma coisa que vai levar tempo, é uma coisa que, enfim, vai ter também alguma contaminação pelas experiências pessoais. Mas quanto mais a gente filtrar essas experiências pessoais, tanto na nossa avaliação de alguma coisa, quanto na avaliação que nós estamos recebendo de outros, mais a gente consegue entender verdadeiramente os sucessos e falhas de uma obra. Entender sucessos e falhas é essencial para que a gente melhore na produção seguinte. Por isso, amiguinho, é muito importante que você não se sinta ofendido quando alguém criticar a sua obra, ou inflado porque alguém elogiou ela. É muito mais importante, muito mais interessante para você que você tire dali o que é sucesso qualitativo da sua obra e o que é experiência relacionada das pessoas que estão fazendo a crítica. Aí sim você vai ter algum material para poder melhorar no seu próximo trabalho. E também vai ser mais justo com seus colegas de profissão se você começar a separar o que é sua opinião pessoal, o que é sua experiência pessoal, daquilo que é qualidade realmente. Principalmente se você quiser ajudar esse seu colega a melhorar. Agora, se você não é capaz de tirar suas experiências pessoais da sua avaliação de uma obra, é porque provavelmente você está muito mais preocupado com você mesmo do que com a obra em si e o resultado dela, né? Gostou? Então assina o canal, clica nesse sininho aí para receber as notificações e deixa aqui nos comentários o que você achou. Você concorda com isso? Qual a sua opinião? E principalmente, quais são suas dúvidas? O que mais você quer que a gente fale? Sobre o que você quer que eu fale aqui com vocês? Ah, em tempo. Eu gosto de chocolate, tá? Isso foi só um exemplo. Até a próxima.